Olá, na videoaula de hoje resolveremos mais um problema utilizando a linguagem Java e submetendo a um sistema de autocorreção, o Boca. Já estou aqui na página do Boca da disciplina, vou acessar com o meu usuário e senha. Vamos aqui na opção Problems e o problema que vamos resolver é o problema B2, divisão real. Fazer download aqui do enunciado, abrir esse enunciado. Então o problema se chama divisão real, ele espera receber um arquivo fonte com o nome div_real, com D e o R em maiúsculo. Descrição do problema: faça um programa que calcule a divisão real entre dois números. Então é um problema bem simples. Entendendo agora a entrada. O programa terá apenas um caso de teste. O caso de teste é composto por dois valores inteiros, A e B, representando o dividendo e o divisor, e os dois separados por um espaço em branco. Então, entendendo aqui a entrada, eu tenho 9 e 3. Então, 9 dividido por 3, 7, espaço 2, 7 dividido por 2 e assim por diante. A saída. Seu programa gera apenas uma linha de saída, contendo um valor real com precisão de duas casas decimais. Então, temos aqui uma novidade, exibir com precisão de duas casas decimais. Esse valor que vai ser exibido representa a divisão de A por B. E não se esqueça, então, de saltar aquela linha lá, quebrar a linha após a impressão do valor. Então, entendendo aqui a saída, eu tenho 9 dividido por 3, saída 3, 0, 0, duas casas decimais. 7 dividido por 2, 3,5, com duas casas decimais. Aqui outro exemplo, 29 por 15, a saída vai ser 1,93, então com duas casas decimais. Ok, então vamos partir para a codificação, está aqui. Então, arquivo, novo projeto, Java, aplicação Java OK. O nome do meu projeto vai ser div_real. Finalizar. Ok, clico com direito sobre o projeto, novo classe Java, e ele pede o nome da classe, que também vai ser o nome do fonte, div_real. Ok. Então ele vai criar o arquivo fonte, criado. Eu retiro aqui esses comentários e já começo importando a classe scanner, responsável por fazer a entrada dos dados. Já tenho então a classe div_real aqui. Definir então o método main. Ok. Definir aqui uma variável chamada A e uma chamada B, as duas do tipo inteiro, para fazer a entrada. O resultado da saída eu vou guardar numa variável real, então uma variável do tipo float, chamada div. Além disso, preciso de um objeto scanner. Vou instanciá-lo aqui usando o operador new, instanciá-lo com o dispositivo de entrada padrão do sistema. Ok, fazer a entrada então aqui do valor de A, usando o método nextInt da classe scanner, isso mesmo. Objeto scan, método nextInt, para fazer a entrada do B. Então aqui eu cometi um equívoco aqui, nextInt, ok. Div recebe o valor de A dividido por B. E aí eu vou fazer a exibição aqui utilizando o println, embora vocês vão conferir daqui a pouco que não é adequado usá-lo nessa situação. Então vamos aqui salvar e executar. Então para a entrada, por exemplo, 9 e 3, saída 3 e 0. Não está com precisão de duas casas decimais, mas a gente vai resolver isso. Vou executar para uma outra entrada aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, uma entrada 5 e 2, saída 2, 0. Então aqui temos um detalhe importante. A divisão de 5 por 2 na realidade é 2,5.
Então, mesmo mostrando uma casa decimal apenas, ele mostrou isso errado, né? Tá aqui, ele mostrou 2, 0. Vou ampliar aqui um pouco. Por que isso acontece? Isso acontece por um detalhe da linguagem de programação. Veja bem, temos aqui o operador de divisão, o operador barra. O operador barra, ele tem duas funções, que é a de divisão inteira e a divisão real. No caso, como que ele sabe quando que ele vai fazer uma ou outra? No caso aqui eu estou dividindo dois números inteiros, então o resultado vai ser sempre um inteiro. Então se eu estou dividindo 5 por 2, embora o resultado seja 2,5, ele pega só a parte inteira, ele pega só o 2. Então, quando eu tenho uma situação dessa, eu preciso garantir que um destes valores, ou A ou B, seja um valor do tipo real. Uma alternativa seria eu já declará-los como reais aqui em cima. No entanto, o exercício diz que a entrada vai ser números inteiros, então não é interessante que eu faça isso. Então o interessante é que só no momento da operação eu garanta que ou A ou B se transformem em um número real. Eu vou fazer uma coisa chamada casting. Eu vou transformá-lo em um número real apenas naquele instante. Eu vou fazer isso com a variável B aqui. Então, eu garanto que ele vai se tornar um float só no momento da operação. Então, o que vai acontecer? No momento que ele for dividir A por B, antes ele vai transformar o B em um float, e eu estou dividindo um inteiro por um real, e o resultado vai ser real. Então, vamos só conferir isso. Salvei. Executar novamente. 5 por 2, resultado agora 2,5. Muito bom. Agora eu só preciso resolver a questão de exibir com duas casas decimais. Para exibir com duas casas decimais, ao invés de usar o método println, eu vou usar o método printf. O método printf ele é um pouco mais elaborado do que o println. Por quê? Eu preciso dizer para ele qual formato que eu vou imprimir. Então, abre aspas duplas, eu vou mostrar um formato %f. E na frente eu tenho que falar esse formato float. O valor float que eu vou exibir ali, ele está armazenado em que variável? Na variável div. Então, vírgula div. Então ele vai mostrar para mim o conteúdo da variável div, que é do tipo float. Por isso que eu uso o %f. Então, vou executar aqui novamente só para vocês conferirem. Executar o arquivo. Por exemplo, 5.2. Então ele mostra ali dois detalhes aqui. Primeiro ele mostra com várias casas decimais. Então ele mostra com quanta precisão tiver a variável. E aqui ele emenda a frase ali, construído com sucesso, né? Então a primeira coisa que eu preciso é que ele salte uma linha. Porque o printf ele não salta uma linha automaticamente como o println. O ln ele pula uma linha automaticamente. Então aqui para ele quebrar a linha eu sou obrigado a usar o caractere /n. E aí ele vai saltar então uma linha como eu preciso. Então executar novamente. 5 e 2, saltou a linha. Agora eu só preciso garantir que aqui vai vir com duas casas decimais. Como que isso funciona? Aqui onde eu coloquei %f, eu posso formatar essa saída. Aliás, o printf, esse f do printf, o f significa format. Então eu vou formatar a minha saída. Então eu quero que ele mostre %.2f. Esse ponto 2 significa que ele vai vir com duas casas decimais. Então vamos executar novamente aqui. 5 e 2. Veja lá, 2,50. Se você coloca aqui, por exemplo, com 5 casas decimais, ele vai mostrar 5 e 2 com 5 casas decimais. Então, é um jeito de você fazer a formatação da saída. Então, agora, ok. Vamos executar novamente aqui para alguns exemplos. Então, eu vou pegar ali o 2915. 93, 193, ok, mais um aqui,
o 12 e o 5. E 5 tem 2,40. Ótimo, então já dá para eu enviar o resultado aqui através do Boca. Vamos lá. Meu problema é o problema B2, então vamos em Runs, problema B2, linguagem Java, escolher o fonte, div real o projeto, src onde fica o fonte, div real. Enviar, confirmando a submissão, foi criada então aqui a submissão número 5 do problema B2. Não foi respondido ainda, vamos atualizar. Não foi respondido ainda. Agora sim ele respondeu, então o problema foi aceito. Recebi aqui uma confirmação do aceite do problema. Muito bom, então. Nas próximas videoaulas, então, resolveremos mais alguns problemas utilizando Java e submetendo, então, para o Boca. Até mais!